Com a paz do Senhor, pastor Adelício, o presbítero Paulo, né, que nos concede novamente essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa live falando acerca da palavra de Deus, podendo compartilhar, né, dentro desse conteúdo, hoje tratando acerca de arminianismo. Eu coopero com o pastor Adelício em relação ao núcleo de teologia, ele coordena o núcleo ali no setor 34 Pinheiros, e eu sou um dos professores, estive durante muito tempo dando aula presencial e agora estou participando com aulas virtuais. Congreguei durante muito tempo ali no setor 34 também, junto com ele, o mesmo setor. Me mudei agora para a Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui em Vila dos Remédios, mas como minhas raízes são no setor 34, eu tenho atuado constantemente lá nesse setor. Estou desenvolvendo inclusive agora, inclusive a live que participei com o presbítero Paulo César, foi para falar sobre esse projeto que estou desenvolvendo atualmente agora na congregação de Jaguaré 1, com o pastor Paulo Vieira, que é um estudo integral das Sagradas Escrituras, aquilo que eu tenho chamado de teopraxia das Sagradas Escrituras, estudo teológico e aplicação prática de todo o conhecimento bíblico. Então estamos desenvolvendo ali esse projeto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando, fornecendo esse auxílio em questão de teologia e estudando teologia também, fazendo bacharelado pela FABAD. Então atualmente estudo Direito pela Cruzeiro do Sul e bacharelado em Teologia pela FABAD. E graças a Deus, agradeço novamente a oportunidade, Estamos aqui disponíveis falando acerca da Palavra de Deus e de conteúdos edificantes. Então, tá, vou repetir de novo. A pergunta é, por que... Sim, pode fazer. Por que tanto preconceito por parte de alguns contra os arminianos? E segunda pergunta, o senhor já leu alguma obra relacionada a isso? Relacionado a um preconceito rigoroso? Amém. Pode falar um pouquinho sobre isso. Obrigado pela pergunta. A obra que eu menciono aqui relacionada a essa questão de preconceito contra o arminianismo, cito Teologia Arminiana, não sei se estou sendo bem ouvido, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Teologia Arminiana, Mitos e Realidade, de Roger Olson, ok? Importantíssimo esse autor, Roger Olson. E acredito que a origem deste preconceito se dá muito no fato de algumas pessoas não terem maturidade para lidar com os temas da teologia. E principalmente não tem maturidade para lidar com o contraditório. Então, muitas das vezes a pessoa quer adotar determinadas linhas de pensamento dentro da teologia como se fosse a bandeira de um time de futebol ou como se fosse a teoria definitiva que esgota o assunto. Quando, na verdade, inclusive um vídeo que até o pastor Adelício compartilhou comigo, eu agradeço a ele, o pastor Claudionor, tá certo? Claudionor de Andrade, da Assembleia de Deus, ele comunica uma visão muito madura, muito ponderada em relação a essa discussão de calvinismo, arminianismo e ainda outras discussões mais que acontecem hoje no campo da escatologia, como pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Ele diz, esses autores colaboraram cada um dentro do seu contexto e cada um dentro da sua possibilidade, não podendo chegar a um amadurecimento total a ponto de esgotar o tema. Então nós encontraremos algo muito relevante dentro das Institutas de João Calvino, bem como também encontraremos algo muito relevante dentro das obras de Armínio. O que eu recomendo? Eu recomendo que você faça uma leitura de ambas as obras e seja o mais honesto possível na sua abordagem. Não há problemas em você não concordar totalmente com o ponto de vista de um determinado proponente. Não há nenhum problema nisso. Você tem que justificar e você tem que ser honesto, porque muitas vezes o que as pessoas são chamados de espantalhos. Então, o espantalho é um argumento falacioso. Você descreve de forma aquela determinada posição teológica e você ataca essa sua distorção sobre ela e não a própria teologia em si. Então, muito tem se distorcido em relação à teologia arminiana, atribuindo a ela características como a teologia do livre-arbítrio, sendo que o livre-arbítrio, mesmo sendo abordado dentro da teologia arminiana, de forma alguma ele ocene dessa teologia. A teologia arminiana é a teologia da graça. Então aqui eu faço essa defesa do arminianismo não como advogado de Armínio, mas sim para ser honesto com a sua declaração, com a sua proposição.
Então eu analiso as obras de Armínio, eu procuro absorver o melhor que há ali, né, o melhor que possa ser acrescentar à minha vida, eu também posso trazer como edificação para a igreja, bem como eu faço análise da obra de João Calvino. João Calvino, dentro daquilo que ele contribuiu, acredito que você tem muitas riquezas espirituais, você tem posicionamentos muito sadios, mas nem tudo de João Calvino tem que ser concordado em plenitude. Eu não preciso prescrever toda a obra de Calvino, bem como eu tenho liberdade de discordar de Armínio, discordar de John Wesley, que também foi um outro grande proponente, a chamada teologia armínio-wesleyana, que a Assembleia de Deus se aproxima bastante dela, só que no final das contas, inclusive endossando aí o posicionamento do pastor Claudio Honor, nós somos bíblicos. Eu não sou arminiano, eu não sou calvinista. Inclusive, desde o começo, quando eu comecei a investigar esse tema, eu sempre achei muito estranho, achei muito engraçado quando a pessoa se qualifica como eu sou calvinista. O que é ser calvinista? Será que Calvino um dia quis que alguém fosse calvinista? Será que Armínio um dia quis que alguém fosse arminiano? Mas será que ambos não queriam ser cristãos, mas cada um dentro da sua limitação e dentro do seu contexto? Então, nós temos que analisar cada uma das obras e extrair delas o que há de melhor para a Sagrada Escritura, né? Para entender a Sagrada Escritura e abençoar a obra de Deus. Então, o preconceito decorre disso, das pessoas adotarem postulados teológicos como se fossem dogmas e construir espantalhos, não seriam honestos nas suas exposições, ok? Os professores foram os Wesleyanos alinhados plenamente à confissão Ok. arminiana? O wesleyanismo, né, John Wesley, seu irmão, que desenvolveram um trabalho extraordinário nos Estados Unidos, como o pastor Aderício mesmo mencionou, as igrejas livres, as igrejas estatais ficaram um tanto congeladas no dogmatismo, né? Então, não é que estamos dizendo que elas não trabalharam de uma forma benéfica para o evangelho, mas houve sim o chamado confessionalismo cristão, então as confissões de fé que eles adotaram ficaram um tanto mais congelados. Mas as igrejas livres, né, que muitas delas desenvolvidas a partir do trabalho extraordinário, né, de John Wesley, então foi um grande evangelista, foi um grande pregador, inclusive trabalhou junto com o George Whitefield, que era um calvinista, então fica esse exemplo, podem trabalhar juntos em prol do evangelho, desde que o propósito maior seja ganhar almas para Cristo Jesus. Então George Whitefield, que era calvinista declarado, trabalhou de uma forma muito participativa com o John Wesley. Mas John Wesley, em relação ao arminianismo, eu entendo que ele endossa, tá certo? Mas ele não fica só no arminianismo, ele vai além, ele vai adiante. Como o pastor Aderício também já falou no início da sua participação, o arminianismo surge dentro de um contexto calvinista. Teodoro Beza, então Teodoro Beza ele escreve uma carta como um ilustre estudante, como alguém muito capaz. Então, Armínio surge dentro do contexto calvinista. As pessoas pensam que há um antagonismo total entre arminianismo e calvinismo, mas na verdade, em muitos pontos são concordantes. Em muitos pontos não há o que se discordar entre arminianismo e calvinismo. Apenas com relação ao Armínio, ele surge como uma correção dentro de algum aspecto do calvinismo. Que parte do arminianismo, ele leva um pouco além essa perspectiva de Armínio, talvez, que também enxergava essa questão da predestinação de uma forma bastante definida, né? Como Calvino diz, Deus determinou desde antes dos tempos, né? Através de seus decretos. Armínio diz, não, é através da sua presciência, ok? Mas John Wesley, ele já vê de uma forma um pouco mais aberta. Inclusive, ele fala acerca da salvação aberta para todas as pessoas e ele não se preocupa com salvação em relação a indivíduos e sim a grupo. Então surge mais, desenvolve mais a noção de que o predestinado é a igreja. E
e aquele que está dentro da igreja está dentro do grupo dos predestinados. É como um trem está indo para um determinado lugar. Se você sobe nesse trem, você também irá para esse determinado lugar, porque você está dentro do grupo daquele que foi predestinado. O predestinado é o grupo. O predestinado é a igreja, predestinado à salvação na pessoa bendita de Cristo. Você integra a igreja, você está dentro dos predestinados. E aí, se você olhar, por exemplo, para a declaração de Armínio, você vai ver que ele vai trazer uma pequena modificação, não é muito grande. Isso que é chamado Armínio Wesleyana, porque grande parte do arminianismo está ali dentro. Mas existe uma perspectiva um pouco mais aberta em relação a isso, olhando para a predestinação muito mais em relação a grupos do que a indivíduos, ok? Se o pastor deles puder acrescentar um monergista, se olharmos na perspectiva bíblica, ações humanas, tá? Porque a partir do momento que a gente entra no entendimento monergista do universo, nós entendemos que há somente uma ação, é mono, tá? É somente uma ação, é somente um controlador de todas as ações. Tudo que é feito porque ele o controla. É como se nós nos tornássemos todos marionetes. Se tudo que acontecesse fosse responsabilidade direta de Deus. Inclusive, recomendo outro livro, O Lado Negro do Calvinismo. O Lado Negro do Calvinismo. Aqui ele vai trabalhar muito essa questão dessas falhas cometidas dentro dessa perspectiva calvinista em adotar essa visão ultramonergista sobre a existência, trazendo responsabilização direta para Deus em relação a tudo. Se uma pessoa foi assassinada, foi porque Deus determinou. Se uma pessoa foi estuprada, é porque Deus determinou. Então, nós temos de um lado Calvino dizendo que tudo que acontece não foi por causa de presciência, ele fala isso claramente, não foi por causa de presciência, e sim por causa de decreto secreto de Deus desde a eternidade passada, ok? Então tudo que acontece é somente reflexo desse decreto de Deus desde a eternidade passada. Muito bem, então temos aí de um lado Calvino, de outro lado Pelágio, como o pastor bem colocou, pelagianismo e semi-pelagianismo. O pelagianismo diz, olha, o homem hipoteticamente pode viver sem pecado, porque o pecado de Adão não o atingiu, não é responsabilidade dele o que Adão cometeu lá no Éden. Então, hipoteticamente, o homem pode salvar a si mesmo. Então, teríamos aí um outro monergismo de salvação a partir do homem e um monergismo de salvação a partir dos decretos divinos desde a eternidade. Os dois lados exercem, numa interpretação extremada, uma visão monergista, um atribuindo tudo a Deus e outro deixando tudo na conta do homem. Então, quando olhamos para essa questão, principalmente diante da pergunta, né, que o internauta fez, sobre esta condenação pelagiana, ela não atinge o arminianismo. Tá? Então, o Pelágio foi condenado corretamente, porque ele externou uma perspectiva teológica completamente equivocada, completamente incorreta. Paulo deixa muito claro na carta, né, que ele escreve aos Romanos, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Então, para corroborar inclusive com a sua fala, eu cito aqui Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. 2:4 diz: o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E Evangelho de João 1:9 diz: está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, Jesus não poderia dar essas declarações. A Sagrada Escritura não poderia conter essas declarações. De antemão, Deus não pretendeu salvar essas pessoas a quem dirige a salvação. Nós temos a questão de Jesus fornecer uma salvação adquirida para todos, só que será aplicada aos que creem. Então, quando olhamos para essa questão da condenação do pelagianismo, ela recai sobre Pelágio na sua afirmação equivocada da possibilidade hipotética do homem não precisar da graça de Cristo, mas se salvar por si mesmo. E aí, trazendo de novo a fala do pastor Delício, na perspectiva arminiana, que é o tema, né, que estamos aqui em torno dele,
Armínio diz: sem a graça preveniente, não há possibilidade do homem acessar essa graça salvífica. O homem não pode de si mesmo, por isso que a teologia de Armínio não é a teologia do livre-arbítrio. A teologia do livre-arbítrio atribuída a Armínio é um espantalho. É uma graça preveniente ainda. É aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura quando Cristo diz que o Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Então, antes mesmo do homem assentir a salvação em Cristo Jesus, ele só pôde tomar essa atitude porque previamente o Espírito de Deus trabalhou dentro dele, trazendo convencimento. E somente quando ele não resiste à voz do Espírito é que ele pode agora abrir o coração para Cristo Jesus dessa ação da graça, chamada por Armínio de graça preveniente. Essa não tem nada a ver com o pelagianismo. Então, a condenação contra Pelágio não engloba Armínio, porque Armínio não tem nada a ver com isso. Se nós olharmos da perspectiva que eu coloquei, na verdade, Calvino e Pelágio são os dois lados opostos de uma mesma moeda. Um diz que é tudo Deus, outro diz que é tudo homem. Mas ambos são excessos. Inclusive, a afirmação calvinista está muito fundamentada nas declarações de Agostinho, na sua fase mais jovem, quando ele entra nesse conflito com Pelágio. E ele, decorrente até do seu passado, ele passou pelo maniqueísmo, passou pelo ceticismo, pelo neoplatonismo. Ele, para tentar eliminar totalmente a possibilidade de argumentação de Pelágio, ele atribui toda a responsabilidade a Deus. Então ele coloca o livre-arbítrio apenas como um defeito, tá certo? E atribui toda a possibilidade de salvação do homem a Deus. Então, foi uma afirmação de Agostinho, numa fase em que ele estava num conflito, né, com Pelágio, o que posteriormente é muito mais calvinista. Então você tem essas questões que, quando examinadas corretamente, produz equívocos. Então, associar pelagianismo e arminianismo é uma falha. Não temos nada a ver com isso. Isso é um problema de Pelágio. De Pelágio, de eternidade. Então, uma visão tanto